Questão 5. Uma linha ferroviária com 11 estações deve imprimir bilhetes para cada tipo de viagem. Se cada bilhete deve conter o nome da estação de partida e o nome da estação de chegada, quantos tipos de bilhetes são necessários? Bom, essa não me parece uma questão muito complicada, tá? Nem é difícil de entender que se trata de uma questão de contagem, de análise combinatória. E você também não deve ter muita dificuldade em perceber que a ordem importa, né? Porque no bilhete deve dizer qual é a estação de partida e qual é a estação de chegada. Por exemplo, tem diferença se você comprar uma passagem, por exemplo, de Porto Alegre para Vacaria, né? Você sai de Porto Alegre e vai para Vacaria, de uma passagem que sai de Vacaria e vai para Porto Alegre. São completamente diferentes. Então, a ordem importa. E o que você tem? Você tem 11 estações e quer saber de quantas formas eu posso relacionar duas delas, certo? De quantas formas eu posso organizar que eu tenho que relacionar duas a duas. Então, você tem um arranjo, porque a ordem importa, né? De 11 elementos tomados 2 a 2. Como é que você resolve arranjo? Tá? Então, aqui N, P. Ok? Arranjo, a forma de arranjo é fatorial de N sobre N menos P fatorial. Neste caso aí, 11 elementos tomados 2 a 2. 11 menos 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 11 vezes 11, 11 vezes 10 vezes 9. Vou parar em 9 porque aqui embaixo eu tenho 11 menos 2, dá 9, vai ficar 9 fatorial. E eu consigo simplificar os dois. 11 vezes 10, 110 bilhetes possíveis para relacionar todas essas estações 2 a 2. Questão 6. Um professor deve ministrar 20 aulas em 3 dias consecutivos, tendo para cada um dos dias as opções de ministrar 4, 6 ou 8 aulas. O número de diferentes distribuições possíveis dessas 20 aulas nos 3 dias é... Veja, essa me parece uma questão razoavelmente tranquila. O que não pode é a pessoa esquecer aí, ó, que ele está determinando que você tem que ter pelo menos um número mínimo de aulas ou máximo por dia. Por exemplo, eu não posso escolher aí, ó, são 3 dias, né? E pouco importa se eles são consecutivos. Eu não posso escolher dar 10 aulas no primeiro dia, 5 no segundo e 5 no terceiro. Eu não faço isso da forma como eu bem entender, certo? Eu sou obrigado a dar 20 aulas nesses 3 dias, tá? Mas eu tenho que dar um mínimo de 4 aulas ou um máximo de 8 aulas. E aí, a dificuldade está em você perceber de quantas formas possíveis eu consigo relacionar esses 4, 6 e 8 para que a soma dê 20. Tá? E a dificuldade, a dúvida vai ficar sempre nessa aí. Por exemplo, como é que eu posso dar 20 aulas em 3 dias? Eu posso dar 4 aulas num dia, posso dar 8 aulas no segundo dia, já tenho 12, né? Faltam 8, que é o número de aulas que eu vou dar no terceiro dia. Ou seja, 3 aulas. Só que isso é diferente que se eu tivesse começado aqui, por exemplo, segunda, terça e quarta. Na segunda, 8. Na terça, 8. E na quarta, 4. Que também é diferente de começar com 8, 4 e 8. Certo? Ou seja, dá para fazer de alguma outra forma aí? Não. Então, com 4, 8, eu só consigo fazer dessas 3 formas. Eu não estou dizendo para vocês fazerem assim, mas como é uma questão bem simples, daria para vocês fazerem uma por uma. Tem alguma outra forma de somar 20 com esses 3 números aí? Olha, eu não posso usar, por exemplo, 4 e 4 de forma nenhuma, porque 4 e 4 vai dar 8, né? Sobraria 12, aí não teria como eu fazer completar as 20 aulas em 3 dias. Então, de jeito nenhum eu vou conseguir usar 4 e 4. Eu só consigo usar o 4, se eu usar o 4 e 6, dá 10. Eu também não posso dar 10. Então não tem como eu usar 4 e 6. Não tem como usar o 4 duas vezes, nem 4 e 6. Sobra o 8 duas vezes, como a gente já fez ali. Será que tem como usar o 6 duas vezes? 6, 6, 12. Sobra justamente o quê? 8. Da mesma forma que você fez ali, ó, se você for testar, você vai ter mais 3 possibilidades. Aqui eu vou aproveitar para usar, em vez de fazer uma por uma, eu vou usar a forma de permutação. Por quê? Ó? A forma como eu troco esses elementos aqui determinam quantas possibilidades eu tenho. Ó. Eu posso fazer assim, no primeiro dia 4, ou 4 no segundo dia, ou 4 no terceiro dia, certo? O que eu tenho aqui? Uma permutação de 3 elementos com a repetição de 2 elementos. Então, permutação de 3
dividido por 2 aqui, vai dar 3. Ok? Ou 6, 6 e 8, e as suas permutações, 3 possibilidades, ou 4, 8 e 8 e suas permutações, mais 3 possibilidades. Portanto, existem 6, 3 desse jeito, ou 3 desse jeito, 6 formas de distribuir essas aulas aí, dadas as condições da questão. Quinta questão. De uma urna que contém 5 bolas pretas e 3 bolas azuis, devem-se sortear todas as bolas. Quantos são os resultados possíveis se as bolas sorteadas forem colocadas em fila? Então, perceba, essa também é uma questão bem tranquila. Ó. Eu tenho 5 bolas pretas, tá? E 3 bolas azuis. Só que eu vou sortear essas bolas. Eu não vou pegar as pretas e colocar enfileiradas. Está lá numa urna. Teoricamente, a urna, quando aparece nas questões, significa que você não está vendo. Você não vai conseguir definir. Você vai sortear. Então, pode ser que, por coincidência, eu consiga tirar todas as pretas de uma vez e depois sobram todas as azuis. Certo? Um outro resultado possível seria, por exemplo, sair um azul, uma preta, um azul, né? Outra azul. E aí, só sobram pretas no final. Pronto. Este é um resultado possível. Este é outro resultado possível. Então, todos os resultados vão ter ao todo 8 bolas. 8 bolas. É isso que eles vão ter em comum. Quantas são as possibilidades de resultado? Obviamente, isso aqui deve ser para você um caso de permutação com repetição. Porque você tem 8 elementos. A única coisa que vai mudar é a ordem desses elementos. Então, você vai ficar permutando esses 8 elementos. Permutação de 8 elementos. Tem repetição? Tem, porque as letras são repetidas. Ó. Não tem diferença de uma bola preta por uma bola preta. Pelo menos a questão disso. Não falou nada a respeito disso. Certo? Então, um elemento aqui. Ó. Não sei se foi essa anotação que eu dei para permutação. Acho que não. Permutação com repetição, eu escrevo o N aqui embaixo. Acho que foi isso que eu passei nas apostilhas. Né? E aqui em cima eu coloco os repetidos. Eu tenho um elemento que repete 5 vezes. E tem um outro elemento que repete 3 vezes. Né? Como é que eu resolvo essa permutação? Permuta fatorial de 8, dividido por esse aqui que vai ficar permutando 5 vezes, tá? Vezes esse outro elemento aqui que vai ficar permutando 3 vezes. Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu já consigo simplificar o 5, ó, tá? E aqui eu tenho o 3. Então, 5 simplifica com 5. Fatorial de 3 é justamente 6, simplifico aqui com o 6. 8 vezes 7 é igual a 56. Bem tranquila essa aí. Bom, a oitava questão. A oitava questão é uma dessas questões de Enem, a gente perde um tempão absurdo só para ler a questão, tá? Tem um monte de informação aí na figura, etc. E você não vai precisar de todas elas, tá? Eu vou ler a questão só para relembrar do que se trata. João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, F, A informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F, nesta ordem, voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual... Ele precisa... Cadê? Determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e A, F, E, D, C, B, A, ao contrário, né? Tem o mesmo custo. Ele gasta... Aí vem parágrafo aí. Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e destacar sua simétrica. Descartar. Ele gasta 1 minuto e meio para analisar uma sequência e descartar sua simétrica conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de... Tá, resumindo aqui essa questão toda gigantesca aí, parece uma questão aplicada. A questão aplicada é uma questão... Enfim, o cara mora aqui na cidade A, tá? E ele vai ter que passar, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter que visitar essa galera toda aí. A única coisa que faz diferença
ele vai para cá, depois ele vai para cá, depois ele vai para cá, ele não vai ficar repetindo o trajeto, né? Porque custa. Ele vem para cá, e aí ele pode voltar para a cidade dele. Perceba, pessoal, o que mais a questão apresentou para vocês, ó. Esse númerozinho aqui, ó, por exemplo, esse 6 aqui, está indicando o quê? Que se ele for de A para B, ele vai gastar R$6. Bom, se ele for de B para A, ele vai gastar R$6. Então, veja, ó, nessas condições que eu falei para vocês, ó, 6, 10, 12, 17, 36, certo? Bom, se ele fizer o trajeto inverso, ele vai ter 6, 19, 24, 26, 36. Ok? Então, por isso que a questão falou, olha, não precisa analisar todas. Se você simplesmente pegar uma sequência qualquer, não é bem a que eu fiz ali, tá? Só para simplificar. Ó. Ele vai de A, B, C, visitou 5 clientes e aí da última ele vai voltar para a cidade dele, tá? Se ele fizer o trajeto inverso, o preço vai ser o mesmo porque serão os mesmos trechos, certo? Ou seja, quando eu analiso uma sequência dessa aqui, ó, A, D, F, E, C, B, tá? Quando eu analiso uma sequência dessa aqui, se eu escrever ela ao contrário, A, B, C, E, F, D, A, eu vou ter exatamente o mesmo custo. Então, basta analisar uma e aí eu dispenso a outra sequência, certo? Então, o que a gente tem aí? De novo, uma questão de permutação. Só que eu voltei, ó. A é a cidade de partida dele sempre. Tá? E aí eu vou escolher 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, B, C, D, E e F, e vou voltar para a cidade A. Tá? O que vai mudar? São esses 5 elementos aqui, ó, que eu posso escolher a ordem que esses elementos vão mudar. Não tem como eu mudar esse elemento aqui. Não tem como eu mudar esse último elemento, porque ele vai sair inicialmente da cidade dele. Ele vai voltar para a cidade dele. Tá? Então, erra quem faz uma questão dessa e pensa, eu vou fazer uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Não tem 7 elementos para você permutar. Só vão permutar esses 5 aqui. Ó. E vai ser uma permutação simples, porque são 5 elementos todos diferentes. Então, de quantas formas eu posso fazer isso? Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 permutações diferentes. Aí você fala, bom, é só pegar 120 e multiplicar por 1 minuto e meio. Né? 1 minuto e mais 30 segundos. Não. Por quê? Porque ele está perguntando quanto tempo vai analisar para checar todas. Só que ele disse aqui, ó, toda vez que você checa uma sequência, você pega a sua simétrica, né, a sequência inversa, e descarta. Então eu não preciso analisar 120. Basta eu achar 60 sequências e eu descarto as 60 simétricas de todas essas. Então, ao todo, eu só preciso analisar metade delas. Porque, ó, para cada A, B, C aqui, como eu falei para vocês, eu vou ter uma que começa aqui no final e termina justamente em C, B, A. Eu não vou precisar analisar, ou seja, eu só preciso analisar metade dessas sequências. Então, cada uma demora 1 minuto e meio. Se cada uma demora 1 minuto, 60 sequências, eu vou demorar 60 minutos. Tá, mais meio minuto para cada sequência são mais 30 minutos. Essa conta aí vocês fazem da forma como acharem melhor, tá? Então, dá ao todo 90 minutos para analisar cada uma dessas sequências. Cada uma não, né? Todas, para analisar de forma assim suficiente todas as possibilidades.